Fala galera, que é o Arthur. Hoje eu estou aqui para reagir a um vídeo que um inscrito pediu que eu reagisse, certo? Ele pediu que eu reagisse ao referências e fanservice gratuito, o erro de Jurassic World Dominion do Eu Coleciono Dinossauros. Ele pediu e eu estou aqui reagindo agora. Eu vou baixar um pouquinho mais porque eu... Oi, meu nome é eu Patrícia, eu coleciono dinossauros e eu vim aqui discutir se Jurassic World Dominion errou fazendo fanservice gratuito demais pra agradar os fãs nesse filme. Tá bom. Acho que já tá bom, então quando ele falar, eu vou ficar calado, beleza? Só 6 minutinhos. E a questão do que tá dizendo aí, que, cara, eu não vi nenhum fanservice. O retorno dos três principais, né? Enfim, vamos ver, né? Eu quero ver esse vídeo primeiro e depois eu vou dar minha opinião. E eu vi que a thumb tava escrito o maior fanservice que o mundo já viu. Cadê? É que normalmente tem aqueles mix. Aí não tem não, né? Fala colecionador, deixa um like, se inscreve pra não perder conteúdo do Jurassic World Dominion. Eu vou abordar aqui algumas referências que Jurassic World Dominion fez aos filmes anteriores, seja com imagens, seja com músicas. Eu confesso que eu não reparei tanto nas músicas, eu não sou assim uma pessoa que consegue memorizar tão claramente as músicas que aparecem no filme, mas eu vou tentar mencionar alguma coisa ou outra que eu lembrar e tentar citar algumas dessas referências, mas eu sei que eu vou esquecer de várias porque eu só assisti o filme uma vez, então vai ser difícil eu poder falar de todas nesse vídeo. Mas o objetivo não é só recapitular quais referências estão no filme, e sim discutir o que essas referências representam para os fãs e se o filme errou na forma de trabalhar essas referências. Então vamos lá. Jurassic World, desde o primeiro filme da nova trilogia, vem fazendo o que a gente considera como fanservice, que é basicamente fazer as referências, né, os easter eggs que trazem. É que nem Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, um fanservice gigante, mas ainda assim teve uma mensagem que eu não vi o vídeo do Cérebro Espacial. É Cérebro Espacial, agora eu não lembro. Pra ver, é tipo isso. No caso fanservice, tipo, fez os três Mirantes se reunirem, os vilões clássicos, o cinema foi a loucura, né? Mas enfim. Fazem coisas da franquia antiga, do Jurassic Park, para os filmes novos, para que a gente se sinta realmente imerso naquele mesmo universo, né? Sim. E muitas vezes essas referências são muito legais. Por exemplo, a T-Rex está presa num cercado onde ela é alimentada com bodes e ter aqueles sinalizadores para atrair ela para comer, era muito legal, né? Aquelas referências assim pequenas que tiveram no primeiro filme ajudaram bastante a gente a sentir uma nostalgia muito legal no primeiro Jurassic World. Mesma coisa aconteceu em Jurassic World Reino Ameaçado e já foi um pouco menos impactante. A gente gostou de algumas coisas, mas nem de tudo. E agora em Dominion a gente teve uma enxurrada de referências, especialmente porque o trio original voltou. E aí eu senti que o filme pecou na questão de referências porque acabou se apoiando demais nelas para fazer aquele fanservice gratuito, tentar apelar pra nostalgia dos fãs, né? E acabou que deixou de mostrar coisas que realmente seriam... É tipo assim, acho que eu entendi o que ele quis dizer. Tipo assim, ele focou muito mais em fazer fanservice do que na história do filme, né? E sendo bem sincero, acho que foi, porque assim, eles não desenvolveram o Dodson, eles não desenvolveram o Giga, né, que prometia ser um vilão bom. O Colin até tinha comparado ele com o Coringa, tanto que eu não tô nem brincando, eu tô com um boneco, sabe aqueles bonecos Imaginex dos bichos? Então eu tô com o boneco do Coringa aqui do meu lado. Enfim. E eu acho que eu entendi. Interessante só para fazer referências. Por exemplo, trazer de volta dinossauros que a gente não vê faz tempo e a gente sabe que existem na franquia, existia na Ilha Sorna, na Ilha Nublar, o Paxcefalossauro, o Espinossauro, o Coretossauro, o Mamenquissauro, que não apareceram mais, os raptores da Ilha Sorna, né, os tigrados, os do Jurassic Park 3, podia trazer eles de volta pro filme. Não precisava criar o Atrociraptor. Mas no filme anterior eles falaram que a Blue era a última da espécie, então não podia trazer Velociraptor de novo, porque senão estaria desmentindo o filme anterior. Mas na prática, o Dino Tracker mostrou raptores da Ilha Sorna soltos no continente agora, o que basicamente faz o mesmo efeito, né? Desmente o filme. Eu acho que ele quis dizer acho que foi assim. Ele quis dizer que era o último da espécie Velociraptor Mazarani, que no caso é a espécie criada pela equipe da Mazarani tipo, o Projeto Hybris, entendeu? Acho que foi isso que ele quis dizer, porque a espécie no caso a espécie é Velociraptor, mas o gênero é Velociraptor mazaraniense, acho que seria isso. Eu não sei, tenho certeza se esse é o nome mesmo, é porque eu vi eu tava jogando, sabe aqueles addons do Minecraft? Aí pra diferenciar eles colocaram um Velociraptor mazaraniense. Aí eu acho que foi isso que eles quiseram dizer.
que era o último Velociraptor Mazarani, mas ainda tinha os Velociraptors em Gen. Anterior, e ninguém se importa, né? Até acharam legal. Então, assim, eles podiam ter feito isso, trazer o espinossauro de volta com uma cicatriz ali na perna, pra gente ver que é exatamente o mesmo do Jurassic Park 3. Poderia ter uma cicatriz da mordida do T-Rex. Diferente de Jurassic, de Acampamento Jurássico, eu ainda acho que não é o mesmo, porque não tem a cicatriz e eu senti que ele é mais fraco em questão de resistência. Ele é mais fraco em questão de defesa. Entendeu? Ele é vulnerável, pronto. Ele é mais vulnerável que o espinossauro. E ele não tem aquela vela cortada pelo avião, então eu acho que não é o mesmo. Eu acho que foi girada a partir do espinossauro do filme. Ou pode ser, sei lá, um parente, tipo, sei lá, o irmão, a irmã, ou outro espinossauro. Eu acho que pode ser outro espinossauro, foi girado a partir desse carinha aqui. Porque eu não acho que eles são o mesmo, porque as cores são diferentes. Mesmo o Colin pode falar qualquer coisa, eu não vou aceitar que esse é o mesmo do Jurassic Park. Não tem nada a ver. Pescoço e tal. Tudo isso seria sensacional, né? Fazer essas referências aos filmes antigos. Devia ter colocado o Spino no lugar do Giga como vilão. Só que não matar ele, tipo, deixar no empate. Aí, sabe o Godzilla vs Kong? Que parece que o Godzilla é mais vilão que o Kong, né? Então, no final eles dois... Tipo um Godzilla vs Kong mesmo, tipo... Aí no final eles se unem não contra um robô, tipo, contra um híbrido, que é literalmente quase o Mechagodzilla, que é o híbrido de Ghidorah com um robô Godzilla. Então é praticamente isso, seria legal. Eu preferia muito mais ver o híbrido da Indominus com o espinossauro do que um Giganotossauro como vilão. O Giga poderia fazer uma apariçãozinha, tipo, não sei como, poderia enfrentar contra o Spino, aí o Spino ganha dele. Ou ele precisaria da ajuda da Rex, mas acho que não precisaria não, porque ele só quebrar o pescoço, né? Aí eu acho que poderia fazer isso, ao invés de colocar o Giga como vilão, porque colocar um animal... Porque assim, o segundo filme, ele não tem um vilão dinossauro e consegue fazer um filme até que assim, até legal. E o Jurassic Park 3, 2, 1, o original, ele contém um vilão chamado The Big One, que é um Velociraptor comum, entre aspas, né? Porque o bichinho pra matar matou 5 Velociraptors, né? Não, 7, não. Eram 8, aí ela chegou, aí só sobraram... Matou 6 Velociraptors. Talvez tenha emboscado, porque eu duvido que ela tenha conseguido matar tudo de uma vez. Eu duvido. Ela não tem força, ela não deveria ter força pra isso. Mas enfim, aí acho que seria melhor do que colocar o Giga como vilão, sendo bem sincero. Eu não gostei como o Giga. Porque assim, o Giga tem mais um perfil de animal que tá defendendo território do que um vilão, entenderam? Poderia ser, no final do filme, aí o Giga, a Rex e o Spino se unem pra matar o Spindominus, que eu nomeei ele assim, porque eu tenho que ver esse bicho um dia. Anteriores, mas não precisa ser aquela referência assim jogada na tua cara com toda a força, sabe? Aquela referência sutil, assim, que quem realmente é fã vai pegar e quem não é fã, que não se importa com as referências, não vai perder tempo analisando aquilo, sabe? Porque assim, se tem um filme que é a Liga da Injustiça, sei lá, que é um filme lixo horrível, eu não assisti, mas meu Deus, pelo que eu vi é horrível. Que você só entende a história se você souber as referências. É tipo isso. Aí acho que é que nem Dominion mesmo. Sabe? Porque se a referência for uma coisa muito na tua cara, que você tem que parar, assistir uma cena, os personagens falando, um diálogo, só pra fazer uma referência, uma piada, alguma coisa assim, toma muito tempo de tela. Mas pra aparecer um dinossauro correndo num lugar com um machucado na perna, é coisa de poucos segundos, então não toma tanto tempo de tela. Por exemplo, na tenda do Dr. Grant eu achei que tinha várias referências interessantes. Por exemplo, tem a câmera de ressonância do Velociraptor assim na mesa, a foto dele com a Ellie lá, que ele pega e tira do armário e esconde, assim, porque ele tá com vergonha de ainda ter a foto com ela lá e tal. Essa referência foi divertida, entendeu? Essa foi uma referência legal. Agora, quando começa o filme inteiro se basear só em referências e tentar refazer cenas dos filmes anteriores, acaba ficando sem graça, né? Acaba ficando um pouco chato. Por exemplo, a cena da luta final da Rex com o Giga foi quase que uma reprodução da cena da luta com a Indominus, né? Foi a Rex chegando, luta com outro dinossauro grande, e aí ela perde quase morre. No último momento chega um outro dino pra ajudar, e aí os dois juntos vencem o vilão,
entre aspas, e os dois que sobraram não brigam entre si. Então, assim, refazer cenas, que nem no final do filme teve a morte do Dodson pros Dilophosaurus, meio que refazendo a cena com o Dennis Nedry, com a mesma lata na maleta, e aí ele é atacado pela mesma espécie de dinossauro que mata ele, e ele derruba a lata igual no primeiro filme. Refizeram a cena, sabe? Perde a graça. Pra mim, por exemplo, não precisava ter colocado a lata de Barbasol pra ele derrubar de novo. Só de ter a lata de Barbasol lá no armário já tava bom. Já tava bom. Eu queria uma cena mais impactante, diferente, que faça uma referência ao Nedry, mas sem ser exatamente a mesma cena. Seria muito melhor. Então, o filme ele acabou tentando se... Tipo, um cara gordo, com óculos, morrendo pra Dilophosaurus. Acho que seria uma referência mais sutil. Tipo assim, os animais... Eu acho que eu consigo fazer um roteiro aqui, essa partezinha aí. Ao invés dos dinossauros ficarem só naquela região, porque eles vão estar em pânico, eles vão querer invadir as instalações e vão começar a atacar as pessoas. Aí vai ter umas cenas em que os cientistas são atacados, aí um gordinho vai entrar. Eu acho que isso... eu não sei, é porque eu acho que isso soa meio ofensivo. Por isso que eu sinto remorso de falar. Entenderam? Eu acho que eu sinto meio remorso, mas... Entenderam? Aí ele entra no carro e tem um Dilophosaurus lá. Seria uma referência bem sutil. E além disso, né, tipo assim, uma cena que tem algum contexto pra história. Eu acho que seria melhor do que essa morte do Dodson, porque acho que o Dodson poderia ser um vilão de uma nova trilogia, talvez. Junto com o pai do Kenji, que eu não sei memorizar o nome dele. Pra pegar em muitas referências, tipo, o Malcolm lá com aquele gafanhoto pegando fogo fazendo assim, né? Remete à cena do Jurassic Park 1, que ele pega lá o sinalizador e atrai o tiranossauro, né? O final da cena, o desfecho foi diferente, ele não se machucou, né? Ele acabou só jogando lá e tal. Mas ainda assim, é uma reprise da mesma coisa que eu acho que não era necessário. Podia ter bolado algo diferente, sabe? Por isso que eu digo que eu acho que Jurassic World Domínio errou um pouco, tomando um bom tempo de tela pra fazer referências e piadinhas que remetem aos filmes anteriores, sendo que poderia não ter feito tanto e dado espaço no roteiro pra trabalhar coisas mais interessantes, né? Lugares, personagens e dinossauros mais interessantes e que seriam igualmente nostálgicos ou até mais nostálgicos, né? Mas me diga aí nos comentários o que você acha. O filme apelou demais pra nostalgia do jeito errado? Ou será que você gostou e pra você tá bom assim? Né? Eu gosto de saber a opinião dos outros também, porque a minha opinião não é verdade absoluta, né? Não é porque eu falei que é o certo a seguir. Então tenha isso em mente antes de simplesmente... Bom ponto. Tá, respondendo a pergunta dele, eu acho que não foi... Acho que eles focaram mais no fanservice do que na história. Tipo assim, eles poderiam ter... Eu acho que poderia ter tirado, por exemplo, aquela parte da Amazing, que não é fanservice, mas ainda assim, eu odeio aquela coisa porque fica confuso, cara, é confuso, eu não entendo quem teve essa ideia. Por favor, não ter sido o Colin, porque o Colin, ele ajudou no Jurassic, que foi uma história até que legal, menos na quarta temporada, que fez que não existe. Tipo assim, eles pulam o negócio, beleza? Porque eu fingi que esse negócio não existe, de tão horrível que é, certo? E aí acho que poderiam ter tirado essa parte da Amazing, da recontagem da Amazing, e ter desenvolvido o Dodson e o Giga. Tipo assim, poderia ter mostrado o Giga matando, sei lá, por esporte, simplesmente porque tem um tiranossauro no seu território. Poderia ter mais cenas com o Owen, eu esqueci o nome, Kylo, acho que é Kylo o nome, e aquela do Listersauro. Então, poderiam ter mais cenas deles indo em direção àquela coisa de observação lá, certo? Poderia ter mais cenas disso, certo? Mais cenas disso, mostrando o Giga caçando eles, porque sim, entenderam? Porque ele tá caçando. Poderiam também ter tirado essas cenas que ele disse, ter desenvolvido um pouquinho mais os personagens e um pouquinho mais as interações deles. Por exemplo, ter desenvolvido o Owen, a Amazing e o Alan. Não que eles não forem muito desenvolvidos, quer dizer, pouco desenvolvidos. Acho que foi pouco mesmo, foi o Dodson, que era pra ser o vilão, mas só foi o pior que o Cash. Porque o Cash pelo menos criava, cara. Pelo menos o Cash mandava em alguma coisa. Até ele morrer. Aí ele não mandava mais em nada. Ele tem realmente um temperamento pior que o Cash, cara. Pior que o Cash é o personagem genérico mesmo. E aquela cena da batalha final, eu acho que poderia ter colocado simplesmente só a Rex pra brigar contra o Giga.
não precisava de um outro animal pra ajudar. Tipo assim, poderia ter os humanos ajudando ela, mas não precisava ser especificamente um Tyraninossauro pra ajudar a Rex a ganhar. Eu acho que poderia ser o seguinte: poderia ser a Triceratops, talvez, tipo, um Triceratops lá, ver a briga e ver que tem, tipo assim, um líder de uma matriarca também. Enfim, o alfa do bando vê que tem um Giganotossauro lá e tem os filhotes, aí ele vai lá, ameaça ele, aí começa a, sei lá, a treta lá, aí a Rex se levanta e faz aquela cena só que com o Triceratops, porque o Triceratops ele não é muito explorado. O de todos os dinossauros, acho que o menos explorado foi o Triceratops. Quer dizer, que teve um maior destaque, mas o Triceratops foi menos. E poderíamos mostrar que os herbívoros da franquia não são tão fracos. Claro que o Terry mostrou isso também, mas não dá, cara. Mas aí ia ser uma cena parecida com a do Jurassic World. Então temos duas opções, ou trocar pelo Giga, mas aí, mas aí acho que poderia ter só uma brigazinha, tipo, o Triceratops quer que a Rex saia, e ela sai porque ela tá muito ferida. E o Triceratops não teve nenhum ferimento, né? Porque assim, ele acabou de entrar na briga, então poderia ser assim. Não brigaram porque a Rex estava muito fraca e ele só queria proteger os filhotes. Ou ela também, né? Bom, não teve isso não, gente. Simplesmente sair reproduzindo o que eu disse aqui. Reflita, pense com a sua própria mente e aí depois chegue às suas próprias conclusões, tá bom? Vou ficando por aqui, um abraço e até a próxima. Bom, acho que eu poderia ter esperado um pouquinho mais. Aqui só tem agradecimentos. Beleza, eu queria ter essas miniaturas, são bonitas. Bom, esse foi o React, tchau.